Então você está comprando uma briga de um Pinscher com um Rottweiler. E aí? Quem é que ganha essa briga? Começando mais uma sexta-feira com muita notícia e realmente deixa a gente preocupado nesse país. Tá aí hoje, viu? Ministro Alexandre de Moraes manda colocar tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro, sem ao menos o cara ser julgado, ser condenado, ou seja, cometendo mais uma inconstitucionalidade. E nós temos aí o nosso Congresso, temos aí os nossos deputados, temos aí a mídia toda batendo palminha para isso. Ninguém reage. E aí vocês vêm dizer para mim que eu estava errado quando eu dizia que isso aqui está se tornando uma brazuela, onde a própria Constituição do nosso país não é respeitada. Quando Donald Trump começa a mandar cartas para o Brasil, é para que o Brasil comece a se atentar a isso. Nós, brasileiros, deveríamos sim estar preocupados. O STF vem dominando o país, assim como aconteceu na Venezuela. Quando começou a ditadura na Venezuela, sabe o que aconteceu? O STF venezuelano, que era aliado de Maduro, começou então a fazer o quê? Começou a tirar os poderes do Congresso Nacional. E aí o que aconteceu? Eles ficaram impedidos de fazer o que era a obrigação deles, que era fazer as leis e determinar como é que funcionaria tudo isso. O Congresso Nacional Brasileiro está também do mesmo jeito, de joelhos. 513 deputados, 81 senadores, todos eles ajoelhados, pedindo benção para Alexandre de Moraes, correndo o risco de ainda qualquer um deles ir para a cadeia quando diz algo que eles não gostam. Então, mais uma vez, estamos em um processo acelerado. Aí eu vejo comentarista, eu vejo pessoas dizendo, mas se você estivesse mesmo numa ditadura, o que você está falando aqui já seria motivo para você ser preso, você já estaria preso. Pois é. Ainda não está concluída, já ultrapassou os limites suportáveis para que você entenda que estamos a caminho de uma brazuela. Então, se você não tem o mínimo, o pingo de consciência do que está acontecendo aqui no Brasil hoje, desperta. Por quê? Mas eles estão falando demais, eles são deputados, eles são senadores, ele é o ex-presidente que tentou dar um golpe. Cara, hoje estão pegando eles, amanhã vão pegar a gente. Calma, é assim que funciona. Tem uma história muito legal, que o cara falava o seguinte, falava assim, quando começou a ditadura, né, vieram aqui e pegaram meu vizinho. Mas ele era envolvido com o governo, então fiquei tranquilo. Depois vieram pegar o outro. Mas ele estava envolvido com outra situação lá. Não, fiquei tranquilo. Quando foi um dia, bateram na minha porta. Aí chegou a minha vez. Então, uma hora vai chegar a vez de todos nós. Como é que a gente pode reagir a tudo isso que está acontecendo? O presidente brasileiro ontem fez um discurso, mais uma vez tentando jogar toda a culpa do que está acontecendo para cima da direita brasileira, do próprio Jair Bolsonaro, e dando a entender de que ele vai para cima do Donald Trump de peito aberto. Gente, você já imaginou que ele está cantando uma briga com a maior nação de poderio bélico e também de poderio econômico? Será que ninguém entendeu que o que nós temos no Brasil hoje é praticamente 100% dependente dos Estados Unidos? A nossa internet passa por roteadores americanos. Tem a nossa internet também, Hoje, a maioria delas utiliza um satélite de quem? Elon Musk, aquele que a Janja mandou, fuck you, Elon Musk, sabe? O GPS que a gente utiliza hoje para as rotas dos carros dos Ubers, dos aplicativos, do próprio banco que pede rastreamento, dos seus GPS do seu carro, tudo isso é dos americanos. A própria lavoura, as máquinas hoje, a maioria delas, as máquinas agrícolas, elas são comandadas pelo GPS. Se não tiver GPS, a maioria das coisas não funciona. E aí eu te pergunto, será que a pessoa não tem medo? Nós estamos fazendo uma transferência de todos os nossos dados bancários para a internet. Você já parou para pensar que se o Donald Trump resolve realmente comprar uma briga com o Brasil e começa cortando o GPS, começa cortando os servidores que nos fornecem o armazenamento de dados dos Estados Unidos, a gente vai ficar simplesmente inviabilizado de movimentar nossas próprias contas bancárias? Vocês já pararam para pensar isso? Quem é que tem dinheiro em casa hoje? Ninguém. Tá tudo no seu banco digital, tá tudo no Pix. Se esse cara resolve realmente comprar uma briga boa com o Brasil e falar, a partir de agora vocês vão ver como é que funcionam as coisas aqui. A partir de agora nós vamos proibir então que o Brasil utilize qualquer ferramenta que tenha ligação com os Estados Unidos. E aí, meu filho, como é que nós ficamos aqui? Mas isso não vai acontecer. Você sabe? Eu também não sei, eu tô jogando aqui uma suposição de que é comprar briga com gente grande. Mas se ele fizer isso, ele viola os tratados internacionais. O Brasil está violando tratados internacionais, há muito tempo.
Você lembra que encostou navios iranianos aqui no Brasil? Ficou aportado 3 dias, inclusive, na época, que nem era o Donald Trump, era o outro presidente que era amigo do Lula, o Biden, e ele ainda mandou uma carta dizendo, olha, isso aqui, a gente não concorda com isso aqui, vocês estão dando, né, guarida para terrorista. Sem contar outros tantos casos que, por exemplo, apoio à Venezuela durante as eleições, né, não respeitar o pedido que havia sido feito aqui para algumas mudanças. Então nós temos um monte de incoerência. E aí o Alexandre de Moraes vai lá e começa a atormentar empresas americanas, pessoas que estão nos Estados Unidos, ferindo a própria Constituição brasileira e a primeira emenda dos Estados Unidos. E aí, você quer que eles respeitem tratados? Estamos caminhando para algo muito assustador. E não demora muito. Agora, o presidente americano já começou a taxar o Brasil. E não vai parar, porque o Lula está desafiando os Estados Unidos. Só que a gente tem o maior país e tem o menor PIB. Tem a menor força. Então você está comprando uma briga de um Pinscher com um Rottweiler. E aí? Quem é que ganha essa briga? Ah, mas o Pinscher morde. O Rottweiler com uma bocada acabou com o Pinscher. Então é mais ou menos assim. Nós vamos pra cima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandam uma tropa deles só. Não precisa tudo não. Mandam uma tropa deles aqui. Fecha tudo se eles quiserem. É claro que eles não vão fazer isso. Mas e aí? Você tem poderio bélico para... Hoje as Forças Armadas brasileiras estão sucateadas. Nem se nós quiser brigar aqui com o nosso país vizinho, Venezuela, é perigoso a Venezuela ganhar da gente. Porque eles têm facilidade para entrar e tem mais arma. Ou seja, estamos fudidos. Estamos fudidos. É o que está acontecendo. O pior é ver que a mídia tradicional continua defendendo tudo que está acontecendo. Alguns ainda soltam o verbo e conseguem, inclusive na Globo News, na CNN, alguns já não aguentam mais segurar essa peteca e começam a falar a verdade. Mas a maioria está aqui, ó, batendo palminhas para o que está acontecendo no Brasil. Só que saiba, hoje vocês estão do lado deles. Amanhã pode ser que qualquer coisa que vocês coloquem no ar, eles mandem retirar e passem a ser alvo também, assim como as outras imprensas hoje. Então, o problema, qual que é o problema da rede social? É isso. Você mostrar a realidade do que está acontecendo. A TV aberta não está mostrando. Não está mostrando nada. Em que outra época você tem notícias de alguém que foi preso sem ser julgado por crime? O Bolsonaro, primeiro, começaram o processo dele já na última instância, para que ele não tivesse como recorrer. Ah, mas ele é ex-presidente. Ele é ex-presidente, ele não tem foro privilegiado. E mesmo quem tem foro privilegiado, o STF anda prendendo. Você viu, o primeiro foi Daniel Silveira, gente. Passou do Daniel Silveira, depois eles prenderam mais gente. Tentaram, inclusive, prender o Marcos Duval, né? Tem aí generais 5 estrelas. O Lula bate no peito e fala, nós prendemos 5 generais 5 estrelas. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? As nossas forças armadas sendo subjugadas pelo STF. Aí você fala que nós não estamos no caminho de uma Brazuela? A própria Forças Armadas se curvando ao STF. A Câmara decide uma coisa, o STF vai lá e decide outra. E o que permanece hoje? O que o STF decide. Ou seja, quem é que realmente está mandando no país? E a favor de quem? Do presidente Lula. Na Venezuela, era a Suprema Corte a favor de Maduro. Eu lembro que eu via vídeos do Lula falando que ele demoraria 40, 50 anos para implantar o que ele queria no Brasil. Mas quando ele fizesse, o povo aplaudiria. E é o que está acontecendo. Muita gente está batendo palma para o que está acontecendo, para esse enfrentamento do Lula com os Estados Unidos e com outras nações, com esse juntamento do BRICS aí para tentar criar uma moeda à frente do dólar. Então, tipo assim, tudo isso está sendo feito do jeito que ele planejou. E vai acontecer.